Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. O título da live hoje é HPV e o novo rastreamento do câncer de colo de útero. O que você precisa saber? E eu chamei aqui a doutora Karine Toffoli, que é ginecologista, e ela vai me ajudar aqui a falar sobre o HPV, sobre como que esse teste vai revolucionar e promete aí fazer ainda mais diagnósticos precoces, cuidar ainda melhor dessas mulheres e também ajudar a eliminar ou reduzir muito a chance de uma mulher que faz o acompanhamento direitinho ser surpreendida por um diagnóstico de câncer no colo do útero. Então, meu nome é Alex Bruno, para quem aí está entrando. Eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico. Há muitos anos eu trato mulheres com câncer. Eu me formei no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, em 2012. E desde essa época, além de trabalhar com todos os casos aí mais graves, casos aí também iniciais de câncer, tanto do aparelho digestivo como também do aparelho ginecológico, câncer de pele, câncer de melanoma, sarcomas, tumores raros também, que na minha formação eu tive aí a habilidade e mesmo expertise, né, para fazer. Com o tempo, a partir de 2012, eu fui dedicando cada vez mais atenção ao cuidado com as mulheres, e por isso eu trago aqui nos meus conteúdos, no meu Instagram, muitos conteúdos voltados aí para a prevenção do câncer, para o enfrentamento do câncer, para evitar, mas também para tratar o câncer de uma forma com menos medo, com mais certezas e com mais apoio. Então, minha missão aqui no meu Instagram, aqui na internet, no meu canal do YouTube, no meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, é mesmo trazer toda a minha experiência aí de quase 16 anos cuidando somente de pacientes com câncer, para ser mais uma força aí contra o câncer, para ser mais alguém aí que difunde informação de qualidade para qualquer pessoa. E a Karine Toffoli, ela é ginecologista, já vou chamar ela aqui. Ela também faz um trabalho lindíssimo no seu Instagram. O Instagram dela chama Descomplica. Então tem uma grande missão, vejo ela, uma grande missionária aí, na missão de inspirar mulheres ao seu autocuidado. Se você passar a seguir ela, que eu recomendo, você vai ver muitos assuntos interessantíssimos no seu Instagram. E mesmo é uma médica excelente. E como eu falei, a gente vai falar sobre o HPV e o novo rastreamento para o câncer de colo de útero, o que você precisa saber. Seja bem-vinda, Karine. Eu estava falando Obrigada aqui. pelo convite. Foi muito legal.
Eu conheci a Karine através da doutora Mayumi, né? Um dia lá no consultório dela, né? A gente se conheceu. E a partir daí eu fui seguindo a Karine e realmente tem uma missão, né, Karine? Eu queria que você falasse aí de ajudar mulheres aí a entender mais o seu corpo, a cuidar melhor da saúde. Você também, muito nas suas falas, na parte do autoconhecimento, né? Realmente são campos aí que são pouco explorados, né, por muitas mulheres, né? Mesmo por desconhecimento ou mesmo por talvez essa informação não chegar tão fácil para elas, mas nós como médicos, né, nessa missão nossa de cuidar, a gente também precisa de não só cuidar tecnicamente bem dos nossos pacientes, das nossas pacientes com amor e carinho, mas também convidá-las aí para o próximo nível. A verdade é que a gente sempre pode crescer, por maior que cada um possa ser, por mais idade que cada um pode ter, sempre a gente tem o que aprender um com o outro. Então, quero te parabenizar aí pelo seu trabalho, que te dá as Obrigada. boas-vindas. Pedir para você se apresentar, Karine, que é ginecologista, dizer aí a sua formação, por que você escolheu fazer ginecologia, e fala um pouquinho do Descomplica também pra gente. Ai, claro. Nossa, você falou só a verdade aí, né? A gente nessa missão de cuidar precisa. Eu acho que foi aí que a gente se identificou, né? Que o cuidado pra gente vai além do superficial, além da parte da doença, né? Ainda mais que você lida com câncer, que é uma doença que é tão tabu, parece até o Voldemort, já não pode falar. Eu acho que o nosso olhar deu match nesse quesito de olhar a paciente para além do que ela está apresentando de diagnóstico para a gente ali na frente, né? Olhar o ser humano que tem ali. Eu sou formada pela Multivix, depois eu fiz Santa Casa, eu fiz também uma pós de medicina integrativa. E eu entrei nesse mundo da integrativa porque uma colega num plantão, enquanto eu ainda era residente, me contou que muito do que eu fazia e me preocupava tinha um nome que se chamava medicina integrativa, né? Eu sempre me importei Hum. muito com o emocional da mulher. É, eu falo, Alex, que assim, eu não escolhi a ginecologia, acho que ela que me escolheu. Desde o terceiro período da faculdade, eu caí de gaiato numa liga de ginecologia como presidente da liga. E aí comecei a ter contato com isso. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a me conhecer, a promover o meu autoconhecimento, eu comecei a ter vontade de contar mais para outras mulheres que elas também conseguiriam sair de alguns cenários meio nebulosos e conquistar esses próximos níveis da vida, né? Conseguiam se amar mais, se cuidar mais e serem protagonistas mesmo da vida delas. E aí acabou que não teve jeito. Tudo me levava a fazer ginecologia. E quando eu entrei na residência, à medida que eu ia trocando com elas, a vontade de ouvir mais, falar mais, acolher mais foi só aumentando e que Deus preparou para mim, assim, sem dúvida nenhuma. Gosto demais de ser gineco, principalmente pelo fato de estar ali ouvindo outras mulheres. Eu aprendo muito com elas. Com certeza. Então, nossa live aqui é para qualquer mulher que tem dúvidas sobre o HPV, sobre o preventivo, sobre tratamentos de lesões precursoras de câncer, sobre o câncer de colo de útero, eventualmente também, mesmo se você está aí assistindo e, não sei, deu uma pergunta que mesmo pode não ter muito a ver com o tema da live, e se a gente puder responder e ajudar, vai ser um maior prazer. E mesmo os homens, né, que estão preocupados com as mulheres, alguém também que já teve câncer ou já teve alguma lesão, pode estar preocupado com alguma outra questão, pode ficar à vontade de fazer pergunta, porque realmente a sua pergunta pode ajudar outras pessoas que você nem conhece, porque a dúvida de um às vezes é a dúvida do outro também. E aqui a gente vai falar por que surgiu o preventivo. O preventivo, ele surgiu para fazer o diagnóstico mais precoce do câncer de colo de útero. A verdade é que
hoje ainda, as lesões são diagnosticadas muito em estágios mais Mais avançados. avançado. Se a gente olhar para o Brasil inteiro, esse país continental, a gente vai ter aí algumas áreas no Brasil, alguns setores, algumas regiões que são mais desenvolvidas e que a população tem mais acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter aquelas regiões, norte, nordeste, que as pessoas, as mulheres, não têm tanto acesso à saúde, então, por isso, não tem aí o câncer de colo de útero rastreado de uma forma eficaz. Então, por isso chega a muitos casos já avançados. E existe uma grande força mundial da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para diminuir o câncer de colo de útero como um problema de saúde pública, principalmente nos países aí em desenvolvimento, países de baixa renda. Então, o Brasil aí hoje o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais comum. Primeiro mama, depois câncer de colo e depois câncer de colo de útero. E sem contar o câncer de pele, que é o tipo mais comum de câncer no Brasil, o câncer de pele. Mas quando a gente exclui o câncer de pele, que raramente causa morte, primeiro lugar, mama, segundo, cólon e reto, intestino grosso, e terceiro lugar vem colo de útero. E o câncer de colo de útero aí, a incidência dele aí no Brasil hoje está em torno de 17 mil novos casos por ano, mais quase 7 mil mortes por ano por esse câncer, é muita coisa. E ele é praticamente quase 100% das vezes causado pelo HPV, o vírus do papiloma, vírus humano, e que esse vírus ele está presente aí na população e eu pedi para a doutora Karine explicar, mas pelo fato do câncer de colo de útero ser causado por uma infecção sexualmente transmissível, nesse caso, ele pode ser evitado. Existe, por exemplo, a vacinação, existe a identificação e o tratamento das lesões precursoras do câncer, que podem lá na frente virar um câncer. Se a gente olhar para diminuir aí a infecção, né, ou seja, se a gente de alguma forma conseguir vacinar as meninas e meninos em 90% deles até os seus 15 anos, se a gente conseguir tratar as lesões pré-malignas das mulheres aí, principalmente entre os 35 e 45 anos, e se a gente conseguir dar tratamento para quase 90% aí dos casos de câncer ou mesmo pré-câncer, a gente até chegar a 2030, a OMS quer, com essas ações, diminuir muito a incidência de câncer de colo de útero. E isso já é possível porque países como a Austrália conseguiram isso, né? A incidência aí da Austrália é bem baixa, né? Bem menor que a do Brasil. E ela fez isso há 2 décadas atrás, né? É aquela questão, Então, né? Como a gente sabe que tem o vírus causando, quais são as políticas que a gente consegue implementar para diminuir a incidência desse câncer que é tão comum, né? é isso. Aí eu queria que você falasse, então, Karine, sobre o vírus, sobre a transmissão, né? Como que isso chega lá no colo do útero e da sua introdução aí. Claro. Então, o que que acontece, né? Como você mesmo disse, 99% dos casos do câncer de colo de útero são causados pelo HPV. E a gente tem vários subtipos do vírus, né? Não é só um. E aí, dentro dos subtipos de vírus que a gente tem os considerados de alto grau para causar o câncer, ou seja, descomplicando a situação. São aqueles que têm maior potencial de alterar a célula para que essa célula vire uma célula cancerígena.
e tem os de baixo grau, que geralmente são responsáveis por gerar lesões como as verrugas genitais, né? E aí, o que que a gente faz com o preventivo? A gente tenta prever as lesões pré-cancerígenas. Então, o HPV não tem muito o que prevenir além da camisinha. E nem se usar a camisinha, tem garantia de que essa transmissão não vai ser feita. Porque às vezes, por fricção de pele, microlesões, microtraumas, acaba contaminando. E não quer dizer que você tendo HPV, que você vai desenvolver o câncer de colo de útero. A maioria das mulheres, né? Vou até estender isso, a maioria das pessoas que têm a genitália feminina, porque aí entra também os homens trans e as outras pessoas que não se identificam como mulheres, mas que têm o sistema genital feminino, a partir do momento que elas têm o contato com o vírus, não necessariamente elas vão desenvolver. Existe um tempo que esse vírus precisa agir para causar o câncer, e na maioria das vezes o próprio corpo tenta colocar ele para fora e consegue. E é aí que entra a vacina, né? Porque a vacina, ela entra tentando fazer com que o nosso corpo gere eu gosto de chamar de soldadinhos. Os soldadinhos ali para combater o vírus e jogar ele para fora. Então, a vacina ajuda com que a gente tenha uma menor incidência de lesões pré-cancerígenas. E aí, né, no rastreio do câncer, a gente tinha o famoso Papa Nicolau. E aí, agora, a gente está mudando um pouco essas coisas. O Papa Nicolau, para quem não sabe, a gente tem que coletar duas células, que é a célula de fora do colo de útero e a célula de dentro do canal do colo do útero. E aí a gente coloca ele numa lâmina. Eu até trouxe, doutor Alex. Eu trouxe aqui, ó. Ah, bonitinho. Isso, perfeito. Pode falar aí, ó. A gente coleta aí, ó, da ectocerce, que é essa parte de fora, e com a escovinha a gente coleta de dentro do canal, que é ali o mais branquinho. E o HPV, ele gosta de ficar entre uma e outra, porque o que acontece? Muitas mulheres, por questões hormonais ou outras alterações, essa camadinha mais de dentro, ela vem para fora e com o contato do pH da vagina, ela começa a se transformar na célula de fora do colo do útero, na célula mais de fora. E é exatamente nesse local de transformação da camadinha de dentro na camadinha de fora e tudo mais, que o HPV ama ficar. E aí ele precisa de ficar um tempo, geralmente o tempo de doença ali, o tempo de infecção para gerar uma doença é mais ou menos de 5 a 10 anos. E aí ele permanecendo muito tempo ali pode causar o câncer de colo. E, Karine, você vê aí nas suas pacientes, né, que te acompanham, como que está o preventivo hoje, né? Na sua rotina, no seu consultório, essas mulheres têm feito direitinho? Porque hoje, no Brasil, o que está em vigor ainda é o preventivo. A gente vai falar aqui em teste de HPV, né? Que vai ser implementado. A meta é até 2030. O Brasil está realmente implementando isso em larga escala, e daqui para lá algumas cidades, alguns locais que vão fazer alguns testes aí vão começar a disseminar o teste para a população do SUS. E hoje o preventivo é o que a gente tem disponível muitas vezes na rede pública, e a indicação hoje a partir dos 25 anos até os 64 anos, fazer o preventivo, ir uma vez ao ano no ginecologista, colher o preventivo, e esse preventivo, ele vindo normal, 2 normais consecutivos, essa mulher pode repetir a cada 3 anos. 3 anos. Você vê isso hoje? Tá sendo seguido A minha isso? amostra é meio... a minha amostra é meio enviesada, né? Porque eu, hoje em dia, tô só na rede privada. E acaba que as mulheres se preocupam mais. Mas por muito tempo eu trabalhei no SUS e
Tem muitas mulheres que procuram, mas muitas deixam, se colocam em último plano, né? Então, o preventivo às vezes não é uma prioridade para elas. E essa que é a questão que é legal do novo método, né, de rastreio, que a gente vai contar daqui a pouco qual que foi a diferença, porque com esse novo método, doutor Alex, a ideia é conseguir expandir a amostra de pacientes, porque às vezes até mesmo a assistente de saúde, não, como é que é? Esqueci o nome. Agente de saúde. Ah, Agente de saúde na visita domiciliar, porque no SUS a gente sabe que tem esses profissionais que fazem as visitas domiciliares para poder, às vezes, entender demandas, pacientes, às vezes, que estão como cuidadoras de outras pessoas e que não conseguem ir até o lugar, pacientes em situações de vulnerabilidade, pacientes que moram em área rural e não conseguem acesso fácil à saúde. Esses profissionais conseguem fazer meio que um rastreio inicial, como se fosse uma autocoleta, só a coleta ali do canal, para identificar se tem a infecção pelo vírus ou não, né? Então, a ideia dessa novidade é estender, porque a gente sabe que por mais que tenha tido bastante vacinação, que é a prevenção primária, por mais que tenha tido várias campanhas, o número de pacientes que têm chegado com câncer avançado ainda é muito grande. Por isso, eles ficam cada vez mais implementando medidas para tentar, de alguma forma, ampliar o rastreio e diminuir a incidência desse câncer tão comum nas mulheres, né? verdade. E se a gente for pensar também, né, o preventivo, ele depende muito também se a coleta é feita direitinho, né? Um profissional de saúde conseguir ali passar o espéculo direitinho ali, né? E visualizar o colo do útero e passar a escovinha, passar a espátulazinha lá no colo do útero, lá no canal, colher, botar na lâmina, acondicionar bem a lâmina, levar no patologista ali que é experiente, que vai olhar a lâmina. Então, tem alguns fatores aí que deixam ele menos sensível para detectar uma alteração do que o teste. Não é isso? Eu queria que você explicasse isso. Qual que é a Não é diferença agora, verdade? né? Porque, exatamente. E agora, com o DNA HPV, a gente consegue identificar se a paciente tem a infecção ou não. Em alguns tipos de teste, a gente consegue até determinar qual que é o tipo de HPV, né? Porque antes, como o doutor Alex mostrou na imagem, a gente coletava na laminazinha, mandava para o patologista e analisava. Hoje em dia, com o DNA HPV, e também a gente tem esse outro método que é o em meio líquido, que é um líquidozinho. Qual que é a diferença desse para esse, da lâmina para o líquido? É que com esse aqui, a gente vai coletar da mesma forma que foi mostrada, vai colocar aqui dentro. Então, a quantidade, todas as células que estão dentro dessa lâmina, né, dentro da espátula e da escova, vão estar aqui dentro. E a máquina vai preparar essa lâmina. E aí, além disso, eu consigo também fazer o DNA HPV. Pensando em SUS, vamos falar dos dois cenários. Pensando em SUS, a gente consegue coletar aqui e daí a gente. Obrigada, pai. As vantagens, né? De estar na casa dos pais. É isso aí, Eu bom trouxe uma aguinha demais. de coco para mim. Oh, É. A vantagem desse aqui, com o meio líquido, é que a gente consegue ter uma maior quantidade de conteúdo aqui dentro, diminuindo as chances de erro. E óbvio que vai ser também uma análise de PCR para avaliar se tem ou não HPV. Então não passa pelo patologista. Identificando se a pessoa tem o vírus, aí sim, dependendo do tipo do vírus, eu vou mandar ela direto para a colposcopia, que é um outro exame que a gente vai olhar mais de pertinho esse colo de útero, ou se for um tipo que não seja o 16 ou 18, a gente faz histologia reflexa, que é a preparação da lâmina pela essa máquina para olhar. Então, diminui ainda mais os erros causados, né? Porque, como a gente já conversou, 99% dos casos de câncer de colo são causados pelo HPV. A partir do momento que eu identifico que a paciente tem um HPV,
Não quer dizer que ela vai ter o câncer, mas eu vou ter um olhar diferente, vou olhar para ela com, às vezes, um pouco mais de cuidado e cautela, que às vezes só com o preventivo habitual eu não conseguiria determinar se de fato tem alguma alteração ali ou não, né? Sim. E aí que tá. Então, isso vai diminuir os casos em que, meu preventivo estava normal e Evoluir para o apareceu um câncer. câncer, né? Eu vejo isso no meu consultório, aparece. E aí, esses casos, nem sempre a gente vai realmente constatar que houve um erro ou teve alguma coisa assim. Mas esse, essa dificuldade do teste, né, em si, ela existe, é inerente. Então, ele tem cerca de 60% de sensibilidade e o teste do HPV tem em torno de 90%. É 90. muito maior. Exato. Então, isso vai ser mais sensível, quer dizer que qualquer alteração ali, menor que seja, né, a presença do HPV de alto risco, ele vai ser Ser detectado, detectado. né? Exatamente. E aí, como você falou, essa paciente vai ser olhada com mais cuidado e depois ela vai ter um acompanhamento especial. Não necessariamente a mulher que está ali com HPV positivo, ela está com câncer. Então, a gente Exato. precisa falar isso, porque, como eu falei, o teste ele é sensível. O vírus do HPV ele é muito prevalente na população. É a infecção sexualmente transmissível mais Mais frequente. comum. E como você falou, a camisinha, ela é muito importante. Ela é importante para prevenção de várias infecções, né, sexualmente transmissíveis. Mas, pensando no HPV, como o HPV ele pode estar presente em várias áreas ali da região ali genital, não necessariamente só no local onde a camisinha cobre, mesmo com a camisinha, a incidência aí de transmissão do HPV é alta. Então, minha fala não é para não usar mais camisinha, porque ela é importante para a Exato. prevenção do HIV, de várias outras doenças. Mas, como a gente está falando aqui só especificamente do HPV, e também para dizer que não é que a mulher tem HPV, é que ela é promíscua, ou que o próprio parceiro está aí agindo errado, né? Não dá Mas a para saber de que questão momento que veio essa infecção, né? A gente não consegue rastrear isso não em relação a essa consegue. promiscuidade. E às vezes a maior parte das pessoas que se contaminam pelo HPV, eles se contaminaram nas suas primeiras relações sexuais. Mais ou menos aí 90% das pessoas, homens e mulheres, vai acabar eliminando o vírus aí até 2 anos. Mas aí 10% dessas pessoas, dessas mulheres principalmente, podem desenvolver lesões pré-cancerígenas, que a gente chama de NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Tem a NIV, que é da vulva, e NIVA, que é da vagina, e que a gente vai graduar em 1, quando é de baixo grau, e a 2 e 3, NIC 2 e NIC 3, lesões de alto grau. E essas lesões que a gente vai tratar. Você quer falar um pouquinho desse tratamento, dessas lesões, Karine? Das de baixo grau? É, Eu gosto sempre, doutora Alex, de explicar para a paciente quais são as etapas do tratamento. Elas se assustam, né? O primeiro susto é, meu Deus, tenho o DNA HPV positivo. Vim com ele positivo. Meu Deus, tenho alguma coisa? Então calma lá, vamos ver a sua citologia, que é o exame do Papa Nicolau, que aí vai ser feito em meio líquido ou de outra forma. Olhei esse exame do Papa Nicolau. Se for 16 e 18, ela automaticamente vai para a colposcopia, que é um segundo exame de rastreio. Se for um outro tipo de HPV, se for um 30, acho que é 35, 32, 45,
Se for outro tipo, não, que também é de alto grau, sem ser o 16 e o 18, a gente vai olhar para essa citologia, né, o exame de preventivo, e dependendo se vier alteração, aí a gente vai para esse segundo exame de rastreio, que é a colposcopia. Se ele vier normal, a gente acompanha anualmente e se mantiver a alteração da infecção, mas com preventivo normal, aí sim vai para a colposcopia. Na colposcopia, o que, que é feito? Exame especular, a gente usa duas soluções e uma lupa de grande aumento para olhar bem de pertinho esse colo. E aí a gente olha de pertinho para ver se a gente vai encontrar alterações no tecido que sugira uma biópsia, que é tirar um pedacinho. Tirei um pedacinho e mandei para análise, é a hora que vai vir o que, que é que eu estou lidando. Tem alguma coisa ali? Realmente tem um HPV causando alteração na célula? E aí é a hora que vem os NICs, né? E de acordo com o que estiver ali, a gente começa a pensar em tratamento. Quais são os tratamentos? Dependendo de qual for o NIC, a gente vai para conização, que é tirar um pedaço de tecido maior para a gente entender de fato o que, que é que está ali, que é um conezinho mesmo, um pedacinho que a gente tira dali do colo do útero, para poder ver com o que, que é que a gente está lidando e programar se vai ser só acompanhamento ou se for uma lesão que já virou um câncer, né? Um estadiamento, a gente faz estadiamento, e aí a sua praia, que é a cirurgia. Mas antes disso, às vezes a conização já é o suficiente para tratar e depois só continua com o segmento no ambulatório. É isso, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho, Karine. Olha, fiz um desenho aqui, Que né? bonitinho. Tá aqui. Aí, né, tá aqui a vagina, o colo do útero, a cavidade uterina, o útero, as trompas e os ovários aqui. Realmente, lá no colo do útero, a gente vai ter aqui uma região que o epitélio aqui é colunar, é simples aqui, mais glandular. E vai ter a área aqui que mais de fora, ectocervix, que as células elas são mais empilhadas. Elas são empilhadas, então ela é mais forte. Então, nesse local aqui, que é a transição entre esse epitélio mais fraquinho, de dentro do canal endocervical, com essa aqui que é mais espessinho aqui, né? Então, esse local aqui é onde o HPV vai gostar de ficar, nessa zona de transformação aqui. E aí é que tá. Aqui, se ela achar uma lesão aqui, uma alteração no preventivo, um HPV positivo, né? HPV positivo, o que vai acontecer? Ela vai, se for o 16 e o 18, vai para a colposcopia. É isso, Karine? Direto. Isso. A colposcopia vai colocar o espéculo, vai olhar com uma lente aqui, colocar a solução de ácido acético, de Lugol, e vai conseguir identificar. Se ela achar uma lesão aqui, ela pode fazer uma biópsia. E essa biópsia vai dar pra gente, olha, uma lesão NIC, neoplasia intraepitelial cervical de baixo grau. Aí ela vai ter uma determinada conduta, dependendo se a mulher é mais nova, ela vai acompanhar o NIC1. Normalmente, grande chance é dele regredir em até 2 anos, ele pode regredir até 80% das vezes, ou ela pode fazer algum tratamento a laser, vai depender aí da idade da mulher, vai depender da paridade, mas é um tratamento mais simples. E se ela achar que... Exato. Ou às vezes só acompanhamento, né? Depender 16 e 18, aí já espera o tratamento. Mas dependendo do subtipo do vírus, a gente pode acompanhar, né? Pode acompanhar. E aí, se vier aqui o NIC 2 e NIC 3, muitas vezes ela vai fazer uma cirurgia de alta frequência, uma conização.
vai tirar aqui uma tampinha do colo do útero, que a gente chama de cone, e esse é o tratamento. Se aqui nessa conização vier um câncer ou alguma situação mais perto aí do câncer propriamente dito, do carcinoma invasor, aí é que essa paciente normalmente vai precisar de um tratamento específico para o câncer. E aí a gente vai Exato. dar o tratamento. Aqui a gente vai focar muito no preventivo, no tratamento das lesões de pré-cancerígenas aí, que é o cerne do nosso Exato, esse é assunto o aqui. foco. Mas Exato, por isso que é mesmo tão assim, importante fazer a prevenção, né, doutora Alex? Porque com a prevenção a gente consegue ter tratamentos menos invasivos, de menor repercussão para a paciente. A gente consegue, através do exame do preventivo mesmo, prever essas lesões e já agir precocemente para evitar que progrida e chegue nos estágios mais avançados. é isso. E eventualmente a gente vai pegar também aquela mulher que tá até com câncer inicial e que não está sentindo nada ainda, não tem sangramento, não tem dor. Então, por isso que é importante esse tema, e a mulher está sempre deixando a sua consulta com um ginecologista atualizada, no mínimo a cada ano. Depois que ela estiver fazendo também o preventivo, ou o teste do HPV na frequência correta. Aí eu queria te perguntar, então, doutora Karine, como que vai ficar então? Essa mulher então vai ter que ir no ginecologista a cada 5 anos, é isso? Ou não? Então, Como que é isso? Não, né? Então, o que que acontece? A gente fica sem fazer o preventivo se ela não tiver o HPV. Teoricamente, se ela não tiver tido nenhum histórico de lesão e ela fez o exame do HPV DNA e ele veio negativo, a diretriz nova fala que o novo exame de rastreio seria em 5 anos. Porém, isso não descarta o exame ginecológico. A gente precisa passar o espéculo, a gente precisa de olhar esse colinho do útero. Esses dias mesmo, não são todos os lugares que estão sendo feito o DNA HPV ainda, né? Eu nas minhas consultas consigo fazer, mas não é uma realidade. E esses dias mesmo chegou em consultório particular uma paciente com sangramento uterino normal, que ela tinha ido no médico da cidade dela, tinha feito um preventivo, ele veio normal, foi esse preventivo aqui. E ela tinha um sangramento, sangramento, sangramento. Quando eu passei o espéculo, era uma lesão cerebroide, diferente, esquisita, que você tocava, era endurecida. Então eu falei bem assim, opa, algo de errado não está certo aqui. Tava sangrando muito, eu não consegui coletar célula, mas fiz uma biópsia e mandei para análise e diagnosticamos o câncer de colo. Então, assim, exame especular vem antes até mesmo disso aqui. Passar o aparelhinho e olhar e ver e ter noção do que é normal, o que não é normal, é muito importante. Então, a consulta com o ginecologista não é vocês abandonar a gente, não. É para manter lá a visita, a fofoca, a conversa. Tem outras coisas para a gente prevenir. A ginecologista é a médica da mulher, a médica que cuida da saúde. O preventivo vai diminuir essa questão de, às vezes, da coleta, por estar cada vez mais específico, cada vez mais sensível, e com a vacina a tendência é ir diminuindo, mas o exame especular é para manter a realização, passar o aparelhinho e olhar como é que está o colo, isso é muito importante. Ah, é importantíssimo. Olha, a gente tem que valorizar cada vez mais os profissionais que atendem a gente com calma, os profissionais que nos ouvem, os profissionais que nos examinam com calma, com cuidado, porque esse carinho, isso faz muita diferença. E uma vez que você tem também uma médica, né, que está ali te examinando, que está cuidando de você, que você tenha proximidade com ela, no momento que você tiver algo diferente no seu corpo, que te chame atenção, algum sintoma, você vai ter a quem recorrer. E essa médica que está te acompanhando, se ela nota algo diferente na sua vulva, na sua vagina, na região perineal, ou qualquer na mama, né? Qualquer outro local ali,
ela vai ter mais sensibilidade também. Então, a gente não vai substituir nunca, né, o olho do médico por um teste, né? Mas a gente tem que entender que esse Exato. teste, ele é muito importante. Ele vai ser incorporado, né, o teste do HPV, para realmente para a população no geral, né, em pouco tempo, se Deus quiser. E com certeza isso vai ajudar a muitas mulheres, inclusive aquelas que moram em locais menos favorecidos, a ter ali seu exame feito e checado, e caso venha negativo, ela realmente vai poder repetir em 5 anos esse teste. A previsão é que exista também como se fosse um recall, né, de ter mesmo uma busca ativa das mulheres e ter um cadastro, quem fez, quem não fez, porque isso ajuda essa busca ativa para evitar também, mesmo como a doutora falou, é comum das pessoas, eu tô cuidando da mulher, né? Tô cuidando da minha mãe que está doente, tô cuidando da minha tia, do meu filho, do meu marido, algo assim, e se deixar para segundo plano, né? Então aqui, infelizmente, ainda até 80% dos casos de câncer de colo de útero hoje no Brasil são diagnosticados já em fase mais avançada, assim, que Avançado. precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer uma radioterapia, um tratamento mais sério, tem cura, mas que sim, vai ter lá as suas sequelas. Mas o que eu quero falar aqui é que ainda é importante a gente conhecer os sintomas do câncer de colo de útero. Então, a mulher que tem ali um sangramento após uma relação, um sangramento ali entre o intervalo aí das menstruações, um odor diferente ali, às vezes um corrimento mais sanguinolento ou esquisito que não estava tendo antes, até mesmo aquelas mulheres que não menstruam mais, que entraram na menopausa, mesmo aquelas que não têm relação sexual, pelo fato do HPV poder, né, causar infecções no corpo invisíveis, latentes, ou seja, que ficam ali escondidas por longos anos e lá daí a 20, 30 anos poder se desenvolver uma lesão cancerígena. Por isso que essa mulher, mesmo não tendo mais relação sexual, ela ainda continua ali precisando de se cuidar, de estar atenta a um sangramento fora do normal, aquela mulher que não sangra mais, e procurar seu ginecologista, né, no mínimo uma vez por Exatamente. ano. Verdade, Karine? Sangramentos total, sangramentos fora do padrão habitual tem que ser investigado, tem que ser avaliado. Existem várias causas para o sangramento uterino anormal, né? E o câncer é uma delas, que precisa ser descartado. Por exemplo, essa paciente que eu citei. E tem uma outra questão também, doutora Alex, que eu até citei hoje mais cedo, da vantagem da coleta do DNA HPV, principalmente para aquelas pacientes que têm muito desconforto no ginecologista, que às vezes tem um vaginismo. Eu mesmo tenho uma paciente que tem um vaginismo que a gente não consegue passar o espeto. A gente tentou várias vezes, começamos terapia. E a gente sabe que às vezes, até chegar no veredito final ali, de conseguir olhar aquele colo, às vezes é passar por todo um processo. E aí, com a coleta do DNA HPV, a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, se ela pelo menos tem ou não a infecção. Então, pacientes como essa, pacientes em situação de rua, podem se beneficiar muito da coleta, da autocoleta, né? Que ela mesma pode fazer, sem muito constrangimento, ou mesmo um profissional que não é o médico e tudo mais, realizar ali a coleta, que é só da parte do canal da vagina, e mandar para análise, até para preparar psicologicamente a paciente para um novo exame para olhar o colo direitinho, se ele vier positivo, né? Mas é isso, assim. Sim, eu lembrei aqui de uma paciente que eu operei, ela chegou comigo, 40 anos, e ela tinha um sangramento uterino, ela era virgem, e quando a gente foi examinar, fazer exame, ela tinha um câncer de colo de útero bem grande. Coincidentemente, essa paciente tinha uma síndrome hereditária, uma síndrome de Lynch, a síndrome do câncer de colo retal não polipóide.
Então, ela tinha um câncer de endométrio junto, um espessamento endometrial, além de tudo, e tinha um câncer de intestino, você acredita? Os três tipos de câncer ao mesmo tempo, era virgem, então ela não fazia preventivo, mas aqui mas como que essa moça que é virgem teve o HPV? Então aqui aproveito para falar, como eu falei lá, como o HPV é altamente transmissível, ele ele pode ali ser transmitido assim naquele contato de genitália com genitália. Tem aquele 1% que não está relacionado com HPV e também o adenocarcinoma que está menos relacionado com HPV, apesar que ainda está, né? Então não tem só o SEC, que é o mais comum. Tem os outros tipos. O dela chegou a determinar qual que era, se era HPV induzido? Não dá para saber, né? Era HPV. Mas eu queria falar também, né, porque a penetração, ela é tida, né, como, eu fiz sexo ou não, né? Mas tem o Entendi. sexo oral, tem a própria manipulação ali da região, não necessariamente a penetração A ruptura do ímen. da rotura do ímen, exato. Então, às vezes, essa mulher, ela precisa ir no ginecologista. Às vezes, pode ser mesmo, como você disse, por pudor, por dificuldade, né? Uhum. Questões psicológicas. Mas o médico, ele é a melhor pessoa para você lidar com isso, né? A pessoa para te ajudar a superar isso e também a ter meios alternativos, né? Como você falou, a coleta sem mesmo precisar de passar um espéculo, né? Então, se a mulher fosse acompanhada, certamente ela não chegaria a fazer essa cirurgia toda que eu fiz nela. Ela ficou curada. Eu fiz uma cirurgia de Vertime-Aids, da esterectomia radical, que a gente tira não só o útero, mas parte da vagina, parte do paramétrio. Eu acabei tirando o intestino dela também, porque ela tinha um câncer de intestino. Ela ficou curada, essa paciente. Eu acompanhei ela por longos Que anos. incrível. Incrível. E muito feliz por isso. E a gente Ah, só tem aí. Oi? você me lembrou uma outra questão também, que pacientes que tiveram algum tratamento, mesmo que sejam por lesões de baixo grau, têm que fazer um acompanhamento por no mínimo 25 anos. Então não é para abandonar o tratamento, é porque você teve que tratou que vai se abandonar. Precisa de estar continuar acompanhando, né, doutora Alex? Isso, com certeza. E lembrar que o HPV aí, ele, 90% das vezes ele está relacionado mesmo com câncer de colo de útero, mas ele pode causar outros tipos de câncer. O câncer de canal anal, o Garganta, câncer de vagina, canal. garganta, isso, de vagina, de vulva. Então, Tá. todos esses tipos aí, se você, por exemplo, tomar vacina do HPV, idealmente naquelas pessoas que não tiveram relação sexual ainda, como eu falei, às vezes na primeira relação, mesmo que monogâmica, a pessoa pode contrair. São 2 doses, de 9 aos 14 anos. E aquelas pessoas com imunossupressão, pessoas que convivem com HIV, transplantados, quem fez tratamento de câncer até os 45 anos no SUS, são 3 doses. E no sistema privado, é a quadrivalente que eu estou falando, no sistema privado, hoje já tem a nona valente, Ana que Valente. cobre 90% dos tipos de câncer relacionados ao câncer de colo de útero. A quadrivalente, ela cobre o 18 e o 16, relacionado ao câncer 10 de e o colo de 11. útero. E isso vai ser importante porque diminui tanto a infecção, reduz também o desenvolvimento de lesões pré-malignas, reduz a chance de câncer, a chance de transmissão para outras pessoas. Então, se a gente conseguir vacinar a população, 90% delas, até os 15 anos, homens e mulheres, tratar as lesões de câncer, de pré-câncer, de colo de útero, fazer o rastreio direitinho dessas mulheres, no futuro a gente vai poder mesmo diminuir muito, né, o risco de câncer de colo de útero. E você lembra alguma coisa, Karine, que você ficou de falar, alguma coisa importante, algum recado antes de eu entrar aqui, abrir para as perguntas? Olha, eu acho que eu até converso muito isso com as pacientes, né?
A vacinação está aí disponível. Eu sei que o acesso a ela, eu estou de uma situação privilegiada que eu posso pagar por ela, mas eu sempre gosto de frisar que às vezes a gente prioriza outras coisas e talvez essa seja uma coisa que vale a pena priorizar, porque é de um câncer que está relacionado a uma infecção que a gente está falando e que consegue ser prevenida, diferente de um câncer de mama, né? Que nem sempre, por mais que cuide dos fatores modificáveis, a gente não consegue prever muito. Mas se puderem, invistam na vacina, vacinem-se, usem preservativo, porque como o doutor Alex Bruno falou, ajuda na prevenção não só do HPV, mas de várias outras doenças sexualmente transmissíveis, e que inclusive essas doenças sexualmente transmissíveis, elas potencializam a chance do HPV gerar dano na célula e causar o câncer. Então, a camisinha, que parece que as pessoas estão diminuindo o uso, porque não é uma ou duas ou três que chegam até o consultório e falam que não estão usando, porque tem aumentado bastante. Eu fiz até um post esses dias sobre isso. Às vezes acho que vê a carinha bonita e não tem noção do que pode causar. Então sejam responsáveis e se previnam. E aí a outra coisa é vá ao ginecologista, faça o seu exame preventivo e o acompanhamento de pertinho para poder ter diminuição da chance ou descobrir precocemente, já promover o tratamento rapidamente para evitar que a gente chegue num desfecho desfavorável, né? Que Com pode acontecer. certeza. Em base a isso, assim, acho que é. Você lembra de algum mito assim sobre esse assunto que você acha importante que a gente não falou aqui ainda? Primeiro, quando você falou que veio na minha cabeça, meu Deus, tenho HPV, vou ter câncer de colo de útero? Não, não é assim que funciona, né? A maioria só para frisar mais uma vez, a maioria das infecções pelo HPV, elas são autolimitadas, nosso corpo elimina sozinho, mas pode ser que elas permaneçam e às vezes permaneçam por muito tempo sem causar dano nenhum, por isso que tem que fazer o acompanhamento. Mas não sei, você consegue lembrar de alguma? Pensando aqui, não quer dizer, né, que a pessoa está com HPV. É importante essa mulher aí que tem um HPV positivo, que o esposo também seja avaliado. É importante Sim, também, pelo urologista. né, fazer a avaliação da vulva, a avaliação para tratar todas as lesões. Inclusive, o homem também está indicado de tomar a vacina, porque ajuda na diminuição da retransmissão da mulher e aí, consequentemente, ajuda nessa limpeza do vírus do organismo. Então, ai meu Deus, estou casada, descobri que eu tenho, o que que eu posso fazer? Marido ser avaliado, não tem muitas coisas a serem feitas pelo homem, mas pelo menos uma endoscopia ali para olhar de pertinho, ver se tem alguma alteração, passar por uma avaliação, vale super a pena, né, doutor Alex? Uhum, com certeza. É isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? É um assunto, às vezes, que também as pessoas não gostam muito de deixar perguntas ou tem alguma dificuldade, mas a gente precisa falar. Se você tem alguma dúvida e por um acaso também não quis colocar aqui na live, pode mandar um direct para mim ou para a doutora Karine, que a gente vai ter o maior prazer, né, Karine, em responder. Claro. E como eu falei lá no início, a gente está aqui para deixar informação, a gente está aqui também para dar acesso a você que está aí ouvindo, a dizer também que é seguro a gente fazer o preventivo, essa transição aí para o teste do HPV vai ser realmente muito boa para as mulheres, é segura, já foi testada em outros países de primeiro mundo, deu certo, e o que a gente vai fazer aqui é replicar, e isso vai ser importante também, isso eu acredito, que vai dar mais tranquilidade para as mulheres. No momento que ela está Sim. sabendo ali, que ela está fazendo a sua parte, que ela está cuidando, e também outra coisa que eu quero falar é que a mulher, para desenvolver uma lesão pré-maligna, até mesmo um câncer,
tem outros fatores envolvidos que não são só a infecção do HPV. Então, muitos fatores relacionados à imunidade, a mulher que fuma, a mulher que Exato, tem um nível de estresse alto, ou exato. mesmo não está dormindo direito, não está cuidando da sua saúde bem. Isso acaba também ajudando a diminuir um pouco aí a imunidade. É nesse ponto que o vírus ali, que às vezes está latente, no ponto de vista que está adormecido no colo do útero, passa a ter uma brecha ali para ele formar uma lesão. Então, como que vai ser importante a mulher se cuidar, a mulher olhar para ela, dormir bem, se alimentar bem, ter bons relacionamentos, fazer atividade Com física certeza. E para principalmente bons melhorar a relacionamentos com imunidade. ela mesma, né? É, exatamente. E teve uma outra questão também que você falou sobre que o médico é muito importante nessa questão de estar ali olhando. Só que eu costumo puxar a orelha delas, Alex, e falar que a primeira pessoa que precisa entender e identificar que alguma coisa está de errado com elas são elas mesmas. São elas que precisam. Tem muitas mulheres que têm tabu até de olhar para a própria vulva. Tem muitas mulheres que têm tabu de encostar na própria vulva. Acha que não pode e tudo mais. E eu puxo a orelha e falo, por favor, eu preciso que você seja a primeira pessoa a identificar que alguma coisa não está certa aqui, né? Então, se conheça, vá no ginecologista, esteja lá, mas também seja uma pessoa interessada por você, perceba o seu corpo, se toque, olhe, pega o espelho, olha lá embaixo mesmo, perceba o que tem de diferente. Aí entra também essa questão dessa prevenção, não só do câncer de colo, mas de todos os outros, né? Porque inflamação, obesidade, tabagismo são fatores super modificáveis que dá pra gente organizar na nossa vida, por mais que seja corrida, maluca, mas ter a consciência de que se priorizar, se colocar como prioridade na vida, pode ajudar a prevenir não só o câncer, mas muitas outras doenças, né, doutora Alex? Total, total. E é isso. Acho que a gente deixou muita informação legal aqui. Foi um Uhum. prazer estar aqui contigo, Karine. Vamos marcar Muito mais obrigada pelo lives. convite. Acho que ficou legal. Deu para botar muita coisa aqui. Em breve vira também um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Essa live fica gravada. E queria agradecer a todos que estão aí e convidar a todos aí a olhar e saber que o maior especialista no nosso corpo somos nós mesmos. Então, Exato. Pelo quando menos deveria você. ser. Hã? Pelo menos deveria ser. Não, deveria ser. Então, a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre tem um ponto que a gente pode aprender e melhorar, a gente está sempre aprendendo. Então, se você vai numa médica, num médico, e ele te ouve, se ele ouve o que você sente, se ele procura te entender, esse é o melhor caminho. Porque, como você é um grande especialista em você mesmo, basta você ser ouvido, né, por alguém que é treinado, alguém que é competente, para dar o caminho certo aí, para identificar algo ali que não está bom, para melhorar. Eu acredito que é isso que a gente precisa Exatamente. ser, cada vez mais Bons ouvintes, especialistas né? em nós É isso mesmos aí. e os médicos bons ouvintes. É isso, Mutativa muda muito, muda muita coisa, muda relações, muda. Eu sou fã. com certeza, Acho que presença. mutativa e autocuidado muda muita coisa já. Com certeza. Outra hora a gente marca para falar sobre isso. Eu adoro esse assunto. Eba, eu também. Então tá bom. Ô, Karine, Então obrigado tá. aí. Foi ótimo. Um Um abraço, beijo, obrigada a beijo vocês. fraterno para Tchau, todo doutora mundo. Fiquem Alex. com Deus. Até mais. Tudo de bom, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E
Segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.